Olá, EBD, né? É sempre bom pensar assim, e nós estamos aí juntos aprendendo, né? E hoje é a nossa lição de número 9, e que tem como título Breve Jesus voltará. E o nosso versículo-chave encontra-se em Apocalipse 3, versículo 11. Diz o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus queridos, nós estamos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. E hoje nós vamos estudar versículos de 1 a 11. Nós vamos detalhar, né? Gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, seu smartphone, seja qual seja o seu instrumento de trabalho, de estudo, e vamos juntos, né, desenvolver essa lição. Antes, eu gostaria de deixar uma pergunta para você e para mim. Se eu tivesse certeza de que Jesus iria voltar amanhã, Vamos completar essa frase? Vamos imaginar essa situação? Vou repetir. Se eu tivesse certeza de que Jesus iria voltar amanhã, o que você faria? O que na realidade eu faria? E meus queridos, o dia do Senhor, né, que é uma coisa tão falada nos últimos tempos, e a gente está vivendo toda essa situação, né, e parece que as coisas estão se concretizando cada vez mais. Aqui em 1 Tessalonicenses 5, né, Paulo está exortando, aconselhando aquele amados seus, que eram pessoas amadas, pessoas preocupadas com a volta de Cristo, né, com esse dia do Senhor, e ele vai deixando alguns recadinhos, ele vai deixando algumas mensagens. E aqui, meus queridos, quando a gente lê a Bíblia e lê Apocalipse, a gente percebe o seguinte: o dia do Senhor será precedido por sinais, né? Ou seja, vão chegar para a gente mensagens a todo momento, a todo instante, com relação a essa volta. E que mensagens são essas? Prestem bastante atenção nessas mensagens. Guerras, fomes, pestes e terremotos. Estamos ou não vendo isso a todo momento, a todo instante nos nossos noticiários, né? Estamos vivendo uma grande pandemia. De repente o mundo virou de ponta cabeça, né? Estamos todos conectados. Conectados por quem? Por um vírus. Um grande vírus, né, uniu todo o planeta. Voltou o planeta para as questões de saúde, de vacina, de prevenção, de cuidados, né? Segunda coisa, desassossego mundial, né? A gente vê as bolsas de valores aí a todo momento nessa instabilidade. Às vezes a gente percebe as pessoas extremamente inseguras, inquietas, ansiosas, né? Os políticos, né? Guerra entre eles. Cada um fala uma coisa, cada um quer ver o seu próprio bem. E isso causando o quê? O caos mundial. Incredulidade na segunda vinda. Ou seja, muitos não acreditam na volta de Cristo, né? Apostasia da fé, né? A gente vê que muitas pessoas vão desacreditando, não vão acreditando mais. Falsos mestres, né? Pessoas espalhando teorias, pessoas espalhando seus próprios ensinamentos, sem base, sem fundamento. E o repatriamento dos judeus, né? Que é uma coisa que a gente já percebe já faz mais tempo. E aí, meus queridos, esses sinais, guerras, desassossego, incredulidade, apostasia, sinais no sol e na lua, né? Esse eu tinha deixado para trás, como assim? Né? A gente vê que as estações já não são mais as mesmas, né? Você não pode falar que o mês de agosto tem tal característica, porque muda a todo momento, né? A todo instante. A gente não pode fazer mais previsões, a gente não pode caracterizar o mesmo uma estação por essa ou tal característica, né? Então a gente vê essas mudanças, né? O planeta
com a temperatura, né? A gente percebe o aumento da temperatura do planeta e as consequências que a gente vai percebendo, né? O mundo sentindo essas mudanças, o mundo sentindo a ação do homem. O homem foi, agiu, provocou e o homem está sentindo. E aí, meus queridos, esses são os sinais, né? Que a todo momento estão aí. E a gente não pode, né? A gente pode até por um dado momento querer, né? Querer apagar isso tudo na nossa memória, mas não tem como. É só você começar a conversar com as pessoas, os noticiários, as mídias, as redes sociais. Isso tudo está lá, a todo momento, a todo instante. E uma coisa que a gente percebe, que esse dia do Senhor, né, ele surpreenderá quem? Os descrentes, aquelas pessoas que já não acreditam, né, que já não querem mais saber disso. Esse dia do Senhor vai surpreender essas pessoas, né? E lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, diz o seguinte: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Nós temos que ter essa certeza em nosso coração. Ele virá como ladrão. Outra questão com relação a esse dia do Senhor é que ele ocorrerá quando o mundo declarar que há paz e segurança, né? E lá em 1 Tessalonicenses 5, 3 diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Isso também a gente tem que ficar bem atento com relação a isso. Se o mundo está falando paz e segurança, né, isso realmente é um grande sinal. E o dia do Senhor, né, ele destruirá os ímpios subitamente. E aí, meus queridos, a gente observa aqui, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, diz o seguinte: eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Então, para os ímpios, para os incrédulos, para os que rejeitam essa palavra, para os que rejeitam, né, Apocalipse, né, para muitos não existe, aqui fica muito claro, né, qual vai ser o destino dessas pessoas, o que acontecerá a essas pessoas. E como é então? Se tudo isso vai acontecer, se os sinais estão aí, se para o ímpio a gente já sabe qual vai ser o caminho, qual vai ser o destino deles, e nós, né? Qual é o comportamento do cristão na expectativa, na espera da volta? Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos de 4 a 10, Paulo dá algumas dicas, né? O que a gente deve fazer, né? Se a gente tem certeza que Jesus voltará, que será breve, e que será num instante, né, em que as pessoas não esperam, o que Paulo fala? Ele fala o seguinte: não se conformar com o sistema desse mundo, ou seja, não se conformam com o que o mundo diz, não se conformam com as coisas que o mundo está propondo, com as novas teorias, né, com os novos comportamentos, com as novas ideologias. Não se conformem com essas ideologias, não aceitem isso, né? Paulo deixa isso bem claro. Ser vigilante e sóbrio, ou seja, um olho fechado, o outro aberto, né? Atentos, alertas, né? Estar preparado para o conflito. A gente sabe que nós estamos literalmente numa guerra, e é guerra mesmo, né? A todo momento a gente percebe que o que a gente fala, o que a gente diz, as pessoas estão questionando. É isso mesmo? Você acredita nisso mesmo? Né? Olha o que as pessoas estão fazendo. É isso mesmo que você pensa? Ou o que você pensa a respeito disso?
O tempo todo as pessoas estão nesse confronto com a gente, né? E Paulo continua falando o seguinte: nós estamos a estar prontos para esse momento, para a salvação. E uma coisa que Paulo deixa muito claro para aquela comunidade que estava muito preocupada com a volta de Cristo. Eles estavam ansiosos, eles queriam, alguns tinham deixado até de trabalhar, né? Paulo fala assim: não, vamos continuar, a vida segue. Paulo fala o seguinte: Deus não nos destinou para a ira, ou seja, isso não é para vocês, né? Todo esse processo de caos, toda essa perdição não é para nós. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, eu até quero ler com vocês o seguinte, 5:9. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, dias maus, dias de aflição, dias de muita angústia, de muita ansiedade. Tem dia que a gente fala: Senhor, o que mais? O que mais eu tenho que passar? Mas aqui Paulo deixa muito claro: esse não é o nosso destino, né? Esse não é o nosso final. Para nós há algo muito melhor, há algo preparado há muito e muito tempo para vocês. Não se preocupem com isso. Vocês vão para uma situação melhor. E, meus queridos, depois que Paulo, né, descreve a volta de Jesus, ele fala com relação aos sinais, como que a gente deve fazer, o nosso comportamento, a nossa... o fato de não aceitarmos as coisas desse mundo e vivermos de acordo com a palavra, o fato de continuarmos trabalhando, Paulo sempre fala isso: continuem trabalhando, continuem lutando, continuem em guerra, né? Nós somos guerreiros, nós precisamos estar sempre na batalha. Paulo fala aqui no versículo 11, né? 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, ele deixa um recado para aquela amada igreja e que é para nós hoje, né? Nós que vivemos esses dias, nós que vivemos essa pandemia que tanto nos atingiu o Brasil, atingiu o mundo, estamos sofrendo as consequências, tanto desemprego, tanto luto, tantas perdas, né? O mundo chora, o mundo literalmente chora. E aí Paulo, no versículo 11 desse capítulo 5, ele diz o seguinte: Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazer, né? E aí Paulo, aqui ele está falando o seguinte: consolai-vos, né? Ajuda o teu irmão, dê uma palavra própria na hora certa. Se algo não está correto, vai lá, exorta. Edificai-vos uns aos outros, ou seja, vamos crescer juntos, porque isso é o que nos resta, né? No meio de tanta aflição, no meio de tanta angústia, no meio de tanta espera e no meio de dias tão maus, só nos resta consolar e edificar reciprocamente, né? Que a gente possa tomar essa palavra de Paulo, que a gente possa estar sempre consolando o outro, orando um pelo outro, né? Edificando, porque na realidade a gente cresce quando o irmão da gente também cresce, quando o irmão da gente também está bem. E para isso, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos o quê? Estender a mão, orar. Muitas vezes, quando não é a mão física, né? Quando não é algo que a gente realmente pode fazer pela pessoa, materialmente, financeiramente, a gente pode estender o braço. Que braço é esse? O braço da oração.
porque com certeza a oração vai chegar, né? A oração tem sempre uma resposta. Muitas vezes não é a resposta que a gente quer, mas ela sempre tem uma resposta. Meus queridos, vamos orar? Vamos ter o nosso momento de intercessão e vamos orar, vamos agradecer. Vamos agradecer pelas nossas vidas. Sobrevivemos a uma pandemia. Não sabemos até quando, mas estamos aqui para edificar, né? Para glorificar o nome de Deus. Vamos orar pelo nosso país. Nosso país, ele precisa do nosso clamor, da nossa intercessão. Os nossos dirigentes, os nossos líderes. Há um grande conflito. Nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Pelas pessoas que estão desempregadas, pelos que estão passando fome. Vamos orar, né? E esse desemprego, ele está entre nós, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Vamos orar pelos nossos idosos, sempre, pelas pessoas que estão acompanhando os nossos idosos, trabalhando com os nossos idosos. Vamos orar pelos nossos enfermos, meus queridos, pessoas que estão sofrendo, precisando de um apoio, né? Pessoas que estão sofrendo, inclusive, a solidão, né? Pessoas que estão se sentindo muito sozinhas. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que sofreram perdas, né? Vamos orar pelas pessoas que perderam parentes, queridos e amados. A dor é grande, né? E só mesmo o tempo. E que Deus possa estar abençoando, confortando, consolando essas pessoas. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, para aquelas pessoas que estão entregando, que Deus possa abençoá-las, e pelas pessoas que não estão fazendo, para que possam fazê-lo no momento certo. Vamos orar pelos nossos ministérios, né? Pelas pessoas que estão trabalhando, e para que Deus levante novas pessoas para esse grande trabalho, para esse grande desafio que nós temos. Vamos orar pela sucessão pastoral, né? Para que Deus já esteja abençoando essa pessoa, esse pastor, a sua família, e que esse pastor, ele realmente possa vir para acrescentar, para unir, né? Essa igreja que está precisando tanto. Nós precisamos muito, né? E nós sentimos muita falta, mas que Deus possa estar providenciando no momento certo, na hora certa. Vamos orar pelas nossas crianças lindas, né? Que estão aí crescendo. Vamos orar pelas crianças, pelos seus pais, pelos familiares e pelas famílias, meus queridos. As famílias precisam sempre da nossa intercessão. Os lares, nessa pandemia, sofreram muito. E nós precisamos orar sempre pelas nossas famílias. E vamos orar sempre por nós. Vamos sempre nos entregar nas mãos de Deus. Ele sabe o que fazer na hora certa. Ele é o autor na nossa história. Vamos continuar com Tessalonicenses, né? Essa carta, ela ensina muito, principalmente com relação a esses dias que nós estamos vivendo. Até breve e tenham todos um bom dia.
filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Vamos cantar o cântico, é um cântico novo, só em Cristo. Mas ao ouvir a gente vai aprender. Em Cristo só clamor. Os irmãos podem sentar neste momento.
desta manhã é um pouco grande, então os irmãos podem continuar assentados. E eu os convido para abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós leremos do primeiro versículo até o 18. Na minha tradução da Bíblia, que tenho em mãos, está o seguinte: tesouros em vaso de barro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele colocou como tesouro o Evangelho de Cristo e colocou a ele próprio como um vaso de barro. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que lhe foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e sim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E tens, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que não se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor nos une, conforme a Tua vontade. Irmãos, nesse período que estamos de escolha de um pastor para a nossa igreja, é indispensável que nós tenhamos a direção do
o Senhor da igreja, a direção do nosso Deus. O Paulo, que a gente chama de herói da fé, era um homem como nós. Eu certa vez falando para casais aqui na igreja, quem estava presente deve lembrar, eu colocando alguns textos entre Paulo e Pedro, eu disse naquela época que para eu tentar me igualar a alguém, eu vou escolher Pedro. Porque Pedro a gente sabe que ele era intempestivo, às vezes falava, era tirado, mas quando nós voltamos para a vida de Paulo, que nós estudamos, nos dá a ideia de uma pessoa que nunca erra. Apesar de ele mesmo ter escrito sobre ele que ele tinha um espinho na carne e pedido a Deus que o tirasse, mas ainda assim Deus não o tirou. Mas como nosso exemplo ideal de fé sempre deve ser Jesus Cristo, o nosso alvo, nós vamos tentar tirar lições práticas para a nossa vida, da vida vivida por esses heróis da fé. Seria muito importante que todos aqueles que almejam o ministério, eles tivessem a consciência do sacrifício que é servir ao Senhor. Eles deveriam estudar com muita atenção a descrição que Paulo faz do seu próprio ministério, principalmente o quanto ele busca nos servir ao Senhor. Eu já vi nesse meu período de vida muitos que eu conheci ainda no seminário, até pelo fato de meu pai ter sido professor, que desistiram. Conheci outros que se decepcionaram, mas conheci outros que com todas as lutas e tribulações, eles também têm uma vida exemplar e que nós podemos dizer que serve de lição para nós. Quanto mais ciente do preço e do ônus, e eu vou chamar aqui o candidato ao ministério tem, menor decepção ele terá, e mais preparado, porque ele sempre irá buscar de Deus a orientação e força para o seu ministério. O seu desempenho também depende de Deus. O ministério tem suas glórias, nós sabemos disso. Quantos de nós não conhecemos valiosos obreiros que nós os elogiamos? Mas a vida, a vitória de um obreiro, ele depende das vidas que eles ganham para Cristo, dos relacionamentos que pelo poder de Deus, eles foram instrumentos de Deus para restabelecerem, dos serviços prestados, não a Deus, não a nós, mas a Deus através da igreja e do seu ministério. A alegria dos obreiros é ver aqueles que eles viram crescer, amadurecer e muito principalmente se foram evangelizados por ele. Eu me lembro, e às vezes eu gosto de citar muito de exemplo de trabalho, né? Que entre as pessoas, entre nós aqui, nós às vezes citamos, eu conheço fulano da cidade tal, da igreja tal. Quem trabalha em obra, né, ou trabalhou em obra, a gente cita muitas das vezes que a gente conhece as pessoas, lá da obra tal, não sei o quê. Então eu vou citar aqui um caso de outra obra. Eu estava prestando um serviço de assistência técnica na BR, aquela que sai de Brasília, BR 153, ela sai de Brasília e vai para a Bahia,
região oeste da Bahia, e ela tem um trecho que já é estadual, Tocantins, na TO 050, e tinha um engenheiro da obra lá que estava fazendo aquele serviço da empresa contratada, e ele me chamou para ir na igreja em Palmas com ele. Ali é perto, entre Porto Nacional e Palmas, é perto, a gente estava mais ou menos 100 quilômetros de Palmas, e como ali não tem, nós estávamos hospedados num hotel em Palmas. E ele me falou, não, vão lá comigo, porque tem um conjunto que vai cantar lá, eles são indígenas. E eu ajudei na evangelização, eu que conheci uma senhora indígena lá, e conversei com o pastor, e hoje ela tem um conjunto formado por indígenas. Aí eu fui. Eu já iria normalmente, eu sempre procuro, né? Nunca fui de ficar no hotel à noite assistindo televisão. Sempre que tinha uma igreja, eu procurava, até às vezes quando não era batista, mas eu procurava ir. E eu pude presenciar um pastor que chorou de alegria, porque o conjunto de indígenas apresentou, cantou. Eles pertenciam a uma congregação lá da igreja de Palmas. E como aquele engenheiro era de São Paulo, e ele há muito tempo, desde que aconteceu o fato, ele não tinha voltado naquela região, a irmã lá, que era do conjunto, tocava e cantava, ela falou, vocês gostaram da minha igreja? Mas aqui está a pessoa que começou isso. Porque numa inauguração de obra, igual a prefeitura faz, de fazer uma festinha, inaugurar uma obra lá, convidou aquela mulher para cantar. E ela tocava instrumento e cantava na noite, igual nós vimos muitas pessoas aí que cantam, profissionais da música ou artistas que cantam. E alguma coisa, eu acredito que seja a obra do Espírito Santo, permitiu que aquele jovem, ainda formado naquela época, recém-formado lá na obra, se aproximasse daquela cantora, alguma coisa, e ele falou com ela que queria lhe apresentar o seu melhor amigo. E ele falou de Jesus Cristo. E por quê? Porque ele percebeu que aquela jovem, quando eu conheci já uma senhora, ela estava passando um momento muito difícil. E ele foi, falou de Jesus, conversou com ela, e como ele não iria ficar ali, ele convidou ela para ter uma reunião com o pastor. E levou ela até o pastor da igreja e falou, pastor, eu falei de Jesus para ela, mas ela precisa ser evangelizada. E o pastor começou a trabalhar com ela. O evangelho alcançou outras pessoas da aldeia. E já havia passado aqui alguns anos, várias pessoas em um conjunto. Aquela cantora da noite, ela cantava para Jesus. E através dela, outros indígenas foram alcançados. E quando ela falou aquilo, aquele senhor falou assim, não, mas eu não posso receber essa honra, eu estou com um sentimento que eu estou usurpando de uma glória que não é minha. Foi o pastor que evangelizou ela. E os dois foram para frente, agradecer a vida deles, e era perceptível a alegria daqueles dois de verem como que outras pessoas foram salvas através de Jesus Cristo. E essas são as glórias do ministério. Mas se nós perguntarmos, principalmente ao pastor que ficou lá, quanto custou visitar a aldeia? Quantas idas e vindas
foram necessárias até se constituir uma congregação naquele local. Eu tenho certeza que custou trabalho. Eu tenho certeza que custou interesse, amor e dedicação. Estas, como outras, repetindo, são as glórias do ministério. São glórias que são diferentes de qualquer parâmetro da sociedade que nós vemos hoje. Não é busca de fama, não é busca de dinheiro, mas é amor às almas perdidas. No contexto do capítulo 4 de 2 Coríntios que nós lemos, Paulo mostra a natureza do seu ministério. E para responder às acusações que ele sofria, porque também os ministros, os pastores, eles sofrem perseguições, ele respondeu que enquanto muitos buscam reconhecimento humano, ele fazia aquilo em obediência ao Pai. Paulo vivia de sofrimento, de tribulação, porque ele era voltado para o bem das pessoas. E qual o bem? Não é caridade, era livrá-los da perdição eterna. Ainda em 2 Coríntios, no versículo 7 do mesmo capítulo, ele escreveu: temos, porém, estes tesouros em vaso de barro. Ele considerava e colocava ele como um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Ele deixava bem claro que o mérito não era dele. A expressão, porém, ela liga o versículo 7 ao 6, o qual ele afirma: Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória da face de Cristo. Paulo mostra que toda aquela glória era guardada em vaso de barro. E o propósito era proclamar o Evangelho. Paulo reconhece a situação dele como ser humano, como ser com limitações, falível, mas que a sua vida estava centrada no trabalho daquele que o convocou. O interesse de Paulo é que o poder excelente seja atribuído unicamente a Deus. E Paulo ensina que deve-se reconhecer tanto as limitações quanto os limites. As limitações ocorrem da nossa própria condição, são frágeis. Condições até de inteligência, que temos limite, de capacidade, mas a excelência estava depositada num vaso de barro. Os limites são o exercício da autoridade do ministério apostólico, que conferia para outro propósito, somente o de proclamar o Evangelho. Nós temos que ter essa consciência quando nós escolhemos um obreiro, e que quando nós temos essa responsabilidade, buscarmos em orientação, em oração, a orientação do Espírito Santo. Eu gostaria de citar aqui um livro do historiador Justo Gonzalez, ou Gonzales, em alguma tradução. Ele relata a história do governador Ambrósio,
foi no ano de 397. Ele era governador em Milão, função que hoje é de prefeito, mas na época dava o título de governador. Ambrósio era um governador carismático, muito bom, querido pelo povo. E naquela época havia na igreja da cidade uma eleição para bispo, eles iriam escolher um bispo. E o historiador, ele citou que havia uma divisão muito grande sobre o arianismo. Arianismo era diário, e no ano 67 anos antes, ele, em 897, era um professor de Alexandria, muito culto. Ele questionou a doutrina do Espírito Santo, da Trindade, que Jesus era um personagem comum, um homem muito inteligente, mas não havia a Trindade de Deus, Pai e Espírito Santo. E 67 anos depois, ainda havia diferença de bispos que seguiam Ário e outros que continuavam defendendo que Jesus era filho de Deus. E Ambrósio, ao chegar na igreja como o prefeito da cidade em nossos dias, né, naquela época tinha um título de governador, ele foi chamado para falar, porque ele estava certo, ele defendia que Jesus era o Filho de Deus. E conta o autor que ele falava muito bem, e ele explicou muito bem, e o auditório todo em pleno silêncio ouviu. E quando ele acabou, naquele silêncio, que ele agradeceu, de repente uma pessoa do auditório gritou: Ambrósio, bispo. As pessoas acharam interessante e começaram, outros acompanharam, como nós vemos hoje, como tem os animadores de auditório ou animadores de torcida, começaram a gritar logo em sequência: Ambrósio, bispo, Ambrósio, bispo, e o auditório quase todo estava lá. E ele, sabendo que ele não deveria ser bispo, ele fugiu. E a notícia espalhou e a cidade começou a querer o Ambrósio, governador, como bispo. Ele foi para a prisão e mandou chicotear todos os prisioneiros e fazer maldade, para que o povo entendesse que ele era mau e que ele não almejava o bispado. Não adiantou nada. O povo entendeu aquilo como um ato de justiça. Ele é um justiceiro e aumentou o clamor por Ambrósio, bispo. Ele, numa segunda etapa, ele foi para a casa das prostitutas e se misturou no meio das prostitutas. E o povo começou a entender, segundo o escritor, que ele era um homem que ele alcançava todos, independente da condição daquela época. E acabou o período dele, e ele venceu, e o povo conclamando. Não é que o Ambrósio aceitou ser bispo? E foi um fracasso. Primeiro porque gera ciúme. Ele não tinha feito seminário. Os outros bispos já começaram a ficar invejados, né? Aquele negócio, principalmente sendo um cara bom, eloquente, falando bem, e começa o que nós chamamos popularmente de fazer sombra. E aí ele desistiu, conta o autor, e resumindo a história, o povo perdeu um grande político e ficou com um bispo que não gostou. E ele não retornou. Um mau desempenho, ou o bispado dele ter sido um fracasso,
Como não ter sido, talvez não um fracasso, mas como o povo esperava, desanimou ele também para retornar à carreira política. Erros assim são muito fáceis de acontecer. E daí eu volto a repetir. Nós precisamos estar com os nossos joelhos dobrados. Na parte A do versículo 9 do capítulo 4, nós vemos que Paulo diz: Ele está conosco. Aquele que Deus o chama, aconteça o que acontecer, Deus está com ele. E Paulo admitiu: posso ser até perseguido, mas desamparado não. E é a convicção de Paulo que ele não está falando de perseguição imaginária ou de perseguições abstratas, de inimigos, que sei lá vem de onde. Paulo sabia exatamente de onde vinham as oposições e sabia o porquê. Ele conhecia os inimigos. E ele os tinha quando escreveu aos Gálatas. Ele também tinha quando escreveu aos Efésios. Mas ele nunca esteve sozinho. Os seus inimigos eram reais. A vocação demonstrava também que ele deveria padecer em nome de Jesus. Está lá em Atos, no capítulo 9, versículo 16. Paulo não entrou enganado no ministério. Não, Deus o preparou. Desde o princípio, ele foi preparado. E a experiência dele com Deus foi tão forte que acontecesse o que acontecesse, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Na parte B do mesmo versículo, ele coloca: abatido, mas não destruído, mesmo sendo chamado. Há momentos que nossos pastores se sentem abatidos. E nós precisamos estar do lado desses momentos. E Paulo também afirma isso pela sua experiência. Houve pelo menos uma situação pela qual ele passou e que seus inimigos acharam que ele estava morto. Foi na cidade de Listra, quando os judeus o apedrejaram por causa da sua pregação. E diz o texto: até quase a morte. Está lá em Atos, capítulo 14, versículo 19 e 20. E então Paulo não falava de possibilidades, mas de realidade da sua vida. Ele falava a partir de suas experiências. A confiança de Paulo era muito grande. Ele sabia que nunca viria algo para destruir, mas mesmo a morte, para ele não era destruição, ela era considerada como lucro e não como perda, como ele escreveu em Filipenses 21, no capítulo 1. A sua vida estava nas mãos de Deus. Essa palavra de Paulo deve demonstrar confiança também a nós, principalmente nesse período, nesse tempo nosso. Nós estamos vendo pastores, às vezes, sendo processados e sofrendo perseguições por falar do Evangelho, por condenar o pecado. Na nossa cidade nós tivemos um recentemente. Por pregar no Evangelho, condenar o pecado, ele foi convocado a comparecer diante de um juiz promotor. Os versículos de 10 a 12, ele deixa bem claro também que ele não sofria aquilo por heroísmo ou por bravura, ou querendo garantir um lugar no céu. Ele o fazia por amor de Cristo.
poder da vida espiritual não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. E nós precisamos estar diante de Deus para entendermos a vontade dele e fazermos conforme o plano dele. Que Deus nos abençoe. 543. Possam ouvir esta mensagem, que Jesus Cristo é a única esperança. Abençoe-nos durante o restante desse domingo, Pai, e agora que vamos nos despedir, que o Senhor seja conosco, nos levando para os nossos lares, debaixo da sua mão de misericórdia,